E o nosso tema hoje é aspectos da fidelidade de Deus. Nós vamos observar, irmãos, alguns aspectos da fidelidade de Deus para com a nossa vida. De como Deus é fiel, de como Deus é maravilhoso. E se nós, amados, abraçarmos o Senhor, ou chamarmos de amor, entregarmos a Ele a nossa vida e vivermos segundo os seus preceitos, nós vamos experimentar de uma forma intensa, profunda, inimaginável, a fidelidade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos entender, queridos, que é uma via de mão dupla. Eu sou fiel ao Senhor, mas antes da minha fidelidade, Deus já é fiel a mim. A fidelidade de Deus para com a nossa vida é de eternidade a eternidade. Antes mesmo que eu existisse, que você existisse, o Senhor já era fiel para com você, já era fiel para com a tua vida. O Senhor já tinha planos lá na eternidade para a tua existência, e isto é grande demais para a nossa mente. Amados, o que é fidelidade? É ser digno de confiança. O que é alguém digno de confiança? É quando você pode depositar as tuas expectativas, e isto com certeza em relação ao Senhor. Haja vista que o homem é falho, e quantas vezes somos fiéis aos homens, mas não somos fiéis ao Todo-Poderoso. E deixe-me dar um exemplo de fidelidade aos homens. Quem chega todos os dias atrasado no trabalho aqui, levanta a mão. Ninguém, não é? Nós não chegamos atrasados nos nossos trabalhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma questão de fidelidade para com o nosso empregador. Mas quantos têm a mesma fidelidade para com Deus? Quantos agem da mesma forma para com o Senhor? Às vezes nós somos fiéis aos homens, mas não somos fiéis a Deus. E Deus exige fidelidade de cada um de nós. É o interessante que, quando você ler a palavra, você há de ver lá no horizonte, irmãos, lá na pré-história, você verá Deus falando para Abraão: eu serei fiel a você, eu serei fiel à tua geração. E Deus honra esta palavra até os nossos dias. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, vemos a mesma coisa. O Senhor que recebeu a grande missão de mostrar a glória de Deus, o Senhor não abandonou, foi fiel para com ele, e ele fez aquilo que o Senhor tinha como propósito, e hoje nós temos a oportunidade de honrá-lo e glorificá-lo. Amados, a fidelidade de Deus é real, é verdadeira, e nós precisamos ver essa fidelidade, entregando o nosso coração ao Senhor, sermos fiéis a Ele. E isso leva-nos a entender que é preciso prazer no Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, leremos versículos 11 até o 13. Hoje nós vamos passear pela palavra. Vamos ver alguns textos que falam da fidelidade e aspectos da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Inicialmente, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 até o versículo 13. Diz o apóstolo Paulo, orienta o apóstolo Paulo a Timóteo: fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Pai amado, mais uma vez estamos na tua presença e queremos falar, Senhor, segundo a tua direção, segundo o teu mover, para que haja edificação neste lugar, para que teu nome seja honrado, seja exaltado. Fala conosco, Senhor. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, aspectos da fidelidade de Deus.
Você já parou? Você já havia refletido a respeito da grande fidelidade de Deus para com a nossa vida? Você já havia parado, refletido um pouco a respeito disso, de como Deus te ama, de como Deus cuida de você, de como Deus te abençoa? Às vezes, irmãos, nós entendemos que Deus é fiel para conosco quando tudo vai muito bem. Oh, que bênção! Oh, meu barquinho está nas águas calmas, tudo vai muito bem, aquela coisa toda. Mas no meio das dificuldades, no meio das provações, vemos também, se você quiser e abrir os teus olhos, verás a fidelidade de Deus. Porque o Senhor que te ampara, o Senhor te guarda, o Senhor te abençoa e o Senhor faz grandes coisas na nossa existência. Nós precisamos estar continuamente com os nossos olhos abertos para vermos a grande glória de Deus. Não te esqueças jamais disso, irmãos. Esteja sempre com os teus olhos abertos. Contemple a grande glória de Deus para com a nossa vida, o grande zelo do Senhor para com a nossa existência. Como eu disse anteriormente, amados, nós vamos observar alguns aspectos, na verdade, 4 aspectos da fidelidade de Deus para com a nossa vida. E o primeiro aspecto, Deus é fiel na libertação. Oh, glórias! Cada um de nós, amados, precisamos entender isso e jamais perdermos de vista. Cada um de nós éramos escravo do pecado. Não é assim? Quem nasceu santo aqui? Ninguém. Nenhum de nós nascemos santos, já nascemos escravos do pecado. E o Senhor nos purifica, Ele quebra essas cadeias e nos dá uma nova oportunidade. E eu quero que vocês ouçam com atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, diz a palavra: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ouça, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão acostumados com Deus, mas tão acostumados, amados, que perdemos de vista quem é o Senhor para conosco. Muitas vezes nós não damos valor a Deus. Nós já não observamos o grande sacrifício do Senhor, nós já não valorizamos a grande mão de Deus para com a nossa vida, nós já não demonstramos amor para com o Senhor, nossos atos não são de amor para com Deus, nós vivemos, amados, dispersos nesse mundo, e esquecemos, queridos, de enxergar a grande fidelidade de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. Nós sabemos, irmãos, que nascemos no pecado estávamos, e quem nos libertou foi o Senhor. E esse texto chama-nos a atenção exatamente para isso. Ele diz: fiel é o que vos chama para quê? Vos chama do pecado para a vida santa. Não é para ser pastor, não é para ser discípulo, não é para ser outro cargo eclesial, não. O Senhor vos chama do pecado para a sua santa presença, amados. Nós somos chamados pelo Senhor. E glórias a Deus, porque eu creio plenamente que esses que estão aqui, e muitos desses que nos veem pela internet, estes ouviram o chamado do Senhor, levantaram do seu lugar, saíram do seu lugar e caminharam em direção ao Criador, aceitando assim, irmãos, a manifestação da fidelidade de Deus, a manifestação da fidelidade salvífica do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra, mas que nos amou primeiro e deu seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém, amados? É preciso glorificar o Senhor, irmãos. Todos os dias da nossa vida, nós temos que abrir os nossos olhos e falarmos: Deus, muito obrigado pela tua libertação, muito obrigado pelo teu chamado. Fazemos isso? Raramente, mas é preciso, amados, esse reconhecimento, essa atitude de reconhecer Deus na nossa existência, como Ele é, como Ele nos ama, quem é Deus, quem é o Senhor e como Ele cuida de nós. Se nós observarmos à luz da palavra, que valor nós temos? Nenhum. Nós nos valorizamos muito, nós nos achamos importantes, no entanto a Bíblia diz que nada somos. Há um texto na Bíblia que diz que nós não temos valor.
mas é o grande cuidado de Deus para com a nossa existência, o grande amor do Senhor. Fiel é o que vos chama, fiel é o que vos chama, é Deus que te coloca de pé, é Deus que te dá força para a caminhada, é o Senhor que é o teu amigo, o teu companheiro diário, é Ele que anda com você, é Ele que te abençoa, é a fidelidade de Deus para com a nossa existência. E certamente, amados, este é o primeiro aspecto de muitos, porém hoje vamos nos deter a 4, mas este é o primeiro aspecto. O Senhor é o fiel libertador, é Ele que nos liberta, não são homens que nos libertam. Nós vivemos dias em que o homem tem tomado o lugar de Deus em muitas vidas. As pessoas confiam na oração do homem, mas não confiam em Deus. As pessoas confiam em objetos, mas não confiam em Deus. Confiam no poder do dinheiro. Infelizmente, amados, muito nas igrejas hoje confiam no poder do dinheiro, mas não confiam em Deus. Eis o grande problema, e nós precisamos tirar os olhos dessas coisas e olharmos para o Todo-Poderoso, porque Deus é tudo na nossa existência. Outro aspecto, o segundo aspecto, Deus é o fiel em perdoar. Deus é fiel em perdoar. Oh, glórias! O tal do perdão, irmãos, é uma pedra no sapato de qualquer pessoa. Misericórdia! Oh, coisa difícil é o tal do perdão. Talvez uma das coisas mais difíceis de ser praticada sobre a face da terra é perdoar. Como é difícil! Sabe por que é difícil, irmãos? Porque você tem que quebrar o teu eu, jogar a tua face no chão e humilhado falar, eu te perdoo. Não é fácil, amados, mas interessante, queridos, é que Deus nos perdoou. O Senhor olhou para nós que somos pessoas que o afrontam. Ah, mas eu não afronto Deus. Já parou, já refletiu nas tuas ações diárias? Será que você não afronta Deus? Temos que ter cuidado com isso. Mas o Senhor, irmãos, Ele na sua fidelidade nos perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus fiel, não é? Que Deus maravilhoso. Queridos, é uma pena que nós não conseguimos compreender a dimensão de Deus. É uma pena, irmãos, porque quando nós referimos-nos a Deus, lembramos que Deus é o Todo-Poderoso. Quem é Deus? O Todo-Poderoso. Onde Deus está? Sentado num trono branco, lá na glória. E fica mais ou menos nisso. A nossa mente não consegue ir muito além do que isso. Nós não conseguimos entender quem é Deus, porque somos finitos, a nossa mente não tem essa capacidade, mas Deus está muito além de um trono branco, gente. Deus está muito além do universo. Deus está muito além de tudo que o homem possa imaginar, possa tentar imaginar nos seus mais loucos devaneios. O homem não consegue entender jamais quem é Deus. Mas o interessante, amados, que esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão extraordinário, tão perfeito, tão magnífico, Ele nos conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe do teu estado. Ele sabe que você anda tropeçando no pecado, que você anda dando passos errados. Quando eu falo você, o ser humano, que nós humanos andamos dando passos errados. O Senhor poderia estender apenas a mão e dizimar-nos por completo. Que deixe de existir. Sumiríamos. Simples assim. Mas Deus, amados, Ele nos amou tanto, mas tanto, de uma forma tão magnífica, que Jesus deixou a glória, tornou-se homem e veio, sofreu nessa terra, mataram-o numa cruz.
Veja, amados, que coisa magnífica! Isto chama-se fidelidade de Deus para com a nossa vida. O grande amor do Senhor para com a nossa vida. Mas entenda, nada merecíamos. Somos pecadores, miseráveis pecadores, nada mais do que miseráveis pecadores, mas alcançados pela grande graça, pela grande fidelidade de Deus. Oh, glórias, aleluias! Se confessarmos os nossos pecados, entra aí, amados, a necessidade de confessarmos os pecados. Entra aí, irmãos, a necessidade de, continuamente, falarmos para o Senhor: Deus, purifica-me, lava-me, restaura-me. Evidente, movido pelo arrependimento. O coração precisa estar movido pelo arrependimento. E quando assim fazemos, a Bíblia diz que o Senhor vem, Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele joga o nosso pecado nas profundezas do oceano. Ou seja, Ele apaga definitivamente da sua mente o nosso pecado. Veja como Deus é fiel. Veja como o Senhor é magnífico. Mas Ele quer de nós, amados, uma reciprocidade. É onde entra a nossa fidelidade para com o Senhor, para que essa purificação de pecados possa tornar-se algo contínuo na nossa existência. Porque a partir do momento que eu torno-me fiel ao Todo-Poderoso, que há fidelidade no meu coração, a santidade será produzida. Viverei em santidade e o Senhor se alegrará comigo. Ele virá, Ele me abençoará, Ele me fará prosperar nos meus caminhos, porque esta é a promessa do Senhor aos santos. E é isto que eu preciso buscar do Senhor. Amados, quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, nós sabemos, queridos, que Ele arranca todo o sentimento de culpa que o pecado produz. Todo o sentimento de culpa. Deixe-me contar um pequeno fato. Dias atrás entrou em contato comigo uma pessoa e disse: pastor, eu adulterei. Eu traí a minha esposa. O que é que eu faço? Falei: meu irmão, arrependa-se, confesse o teu pecado ao Senhor e volte para a presença do Todo-Poderoso. E volte para a presença. Mas fique atento, porque Satanás vai colocar culpa nos teus ombros. Fique atento. E ele entrou em contato comigo essa semana: pastor, eu estava me sentindo muito culpado. E fui falar com minha esposa, e a situação aqui está difícil. É assim que Satanás faz, amados. Muitas vezes nós queremos mexer naquilo que Deus apagou, naquilo que Deus já purificou na nossa vida, mas nós queremos trazer à tona, e quando trazemos o pecado à tona, sobe o mau cheiro. Sobe o mau cheiro. E o mau cheiro, irmãos, traz danos terríveis à vida das pessoas. Nesse caso, ele não vigiou e o diabo encheu seus ombros de culpa. Mas o Senhor já havia purificado, já havia confessado o pecado. Nós temos que tomar posse do perdão de Deus. Quando você confessa o pecado, tome posse do perdão de Deus na tua vida. Tome posse, amados. Não fique remoendo pecados perdoados. Não fique pensando em pecados perdoados. Não traga à tona aquilo que o Senhor jogou no mar do esquecimento. A fidelidade de Deus vai além do nosso entendimento. Cabe a nós tomarmos posse do perdão do Senhor e vivermos o perdão do Todo-Poderoso. Amém? Mais um aspecto da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Ele é fiel na proteção. Amém? Deus é fiel na proteção. Quero chamar a vossa atenção para 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Ouça com atenção. Todavia o Senhor é fiel. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Quem nos guarda do maligno, irmãos? Aquele que é fiel, Deus. É Ele que te guarda.
É Ele que acampa os anjos ao teu redor. É Ele que te cobre com as suas asas. É Ele que é o teu escudo. É Ele que é a tua proteção. É Ele que é tudo na tua vida. O Senhor, irmãos, Ele é a fiel proteção da nossa vida. E nós precisamos entender esta verdade. Queridos, nós sabemos que o diabo é poderoso. E às vezes quando falamos isso, as pessoas acham estranho. Está fazendo apologia ao diabo, ao satanismo. Não. A Bíblia diz que essa terra está nas mãos de quem? Do diabo. A terra jaz nas mãos do maligno. Ou seja, é dominada por ele. É o segundo maior poder no universo. Não há poder maior na terra. Não há poder maior. Mas quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com o Senhor, o Eterno nos faz fortes e poderosos. É onde entra a proteção do Senhor, o grande agir de Deus. E é muito interessante, amados, porque a Bíblia diz que nós temos condições de pisar na cabeça de Satanás. Gente, Satanás é o segundo maior poder. Mas, se você tem Deus, a fidelidade do Senhor torna-se tão forte, mas tão marcante na tua existência, tão real, que você terá poder para pisar na cabeça do nosso inimigo, para ordená-lo, para amarrá-lo, para expulsá-lo, para fazê-lo calar. Isso é Deus, amados. É Deus, é a fidelidade de Deus para com a nossa vida. O interessante é que quando as pessoas foram enviadas, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, a Bíblia diz que era para repreender os espíritos malignos. Repreender os espíritos malignos. E é isso que nós precisamos entender, amados. Quando as coisas estiverem difíceis na tua vida, nós somos pessoas muitas vezes passivas. Tudo vai muito errado na nossa existência. Ou na existência de alguém. Tudo dando errado, vai de mal a pior, e você não consegue ver o norte, não consegue ver uma solução, não consegue ver nada de bom na vida, não consegue enxergar nada, mas está ali de cabeça baixa, o capeta pisando na tua cabeça, te machucando, ele está te oprimindo, está oprimindo a tua família, oprimindo a tua casa, destruindo a tua empresa, destruindo você. E muitos estão ali de cabisbaixo, tipo assim, destrói mesmo, é assim mesmo. Não, não é assim, igreja. O Senhor te levantou para combater o inimigo de nossas almas. O Senhor te levantou e te deu poder, irmãos, para que você vá, para que você ordene, para que você seja uma voz ativa, cheia do poder do Senhor, e você tem esse poder. Mas eu não sou pastor, eu sou apenas uma ovelha. Porque eu fico sentado na cadeira. Mas se você não tiver poder para repreender o espírito maligno, entenda, você também não entrará no reino dos céus. Porque não é dom expulsar demônios. Não é dom. É a autoridade do servo de Deus. Entenda isso. Não é dom. Não é dom, eu tenho o dom de expulsar demônios, eu tenho o dom de libertação. Isso não existe, igreja. A libertação, ela provém de Deus, e o Senhor que faz acontecer na nossa existência. Porém, é você que é usado pelo Senhor para repreender os espíritos imundos. Tem que ter, irmãos, fidelidade no coração para com Deus. Eis o grande problema. Falta-nos fidelidade e consequente autoridade. Autoridade. Queridos, o Senhor é fiel. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor te protege, o Senhor te abençoa, o Senhor te faz andar. É o Senhor que te dá autoridade. Busque esta autoridade do Senhor. Não esteja feliz, ouça, igreja, não esteja feliz com a tua vida de crente. Não esteja feliz.
Não esteja satisfeito, eu sou membro da igreja, eu sou amigo do pastor. Grande coisa é ser amigo de pastor. Tem que ser amigo de Deus, amigo do Senhor. A Bíblia diz que é preciso existir o amor para com o próximo, e é isso que nos liga. Essa é a nossa liga, seja pastor ou não pastor. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas Deus em primeiro lugar. Eis aí o mistério. Se tu amares o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim? O texto diz que é preciso buscar o Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quem busca é porque ama, porque sem amor ninguém busca o Todo-Poderoso. Entenda esta verdade. Queridos, aspectos da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Primeiro aspecto, dentre tantos, Ele é fiel na libertação. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos restaura. Ainda, amados, Ele é fiel em perdoar. É Deus que perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, nos coloca de pé, nos comissiona, nos envia. É Deus que te abençoa, é Deus que te fortalece, é Deus que faz coisas extraordinárias na tua existência. Terceiro aspecto, fiel na proteção. É Deus que te protege, é Deus que te protege. Se não houvesse a proteção de Deus sobre a tua vida, certamente já teria sido dizimado. Haja vista que nós temos o inimigo e ele está ao redor, querendo nos destruir. Não é assim a afirmação da palavra? Mas quem nos guarda? O Todo-Poderoso. Ele é a nossa fiel proteção. Ele é fiel para conosco. E o quarto aspecto da fidelidade de Deus, fiel nas promessas. Oh, glórias! O nosso Deus, Ele é fiel nas promessas. Promessas é bom demais, não é? Nós sonhamos com promessas. Todos nós queremos promessas. Promessa de Deus na minha vida. Eu busco a promessa de Deus. Eu quero a promessa de Deus. Eu quero as bênçãos do Senhor. Eu quero aquilo que Deus tem me prometido. E tem caras corajosos cobrando de Deus promessas. Mas, amados, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, ouçam. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Oh, glórias! A fidelidade do Senhor é uma verdade. Ele é fiel nas promessas. Mas, ouça o que diz a palavra. Guardemos firme a confissão da esperança. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa esse texto? Que nós temos que perseverar na presença do Mestre. Guardar-nos firmes. Perseverar. Andarmos dia a dia buscando Deus, vivendo Deus, amando o Senhor com todas as forças do nosso ser, vivendo Deus a nossa existência. É perseverar, irmãos. Perseverar é não desistir. Perseverar é o contrário de desistir. Quem desiste é porque não perseverou. Nós não podemos ser do grupo que desiste. Nós não podemos ser do grupo que retrocedem para o pecado, que afastam-se do Senhor. Mas nós somos daqueles que perseveram, que aguentam firmes as provações, que aguentam firmes os sofrimentos, que aguentam firmes o sol quente do meio-dia. É o Senhor nos provando e nos capacitando para melhor servi-lo. Nós somos desse grupo que não abre mão de Deus, mesmo que caia uma chuva de canivete, mas nós não abrimos mão de Deus. Não abrimos, amados, porque não há melhor, não há nada melhor, não há um ser melhor, não há um Deus melhor, não há nada melhor do que servir a Jesus e andar na sua presença. Os apóstolos responderam para Cristo: para onde iremos? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida. Isto quando Cristo olhou para um lado e olhou para o outro, e sobraram apenas os apóstolos. Amados, mesmo naqueles dias, vendo Cristo face a face, o povo não queria nada com o Salvador.
O povo não queria nada com Deus. Hoje nós vemos algo semelhante. Hoje as pessoas não conseguem enxergar Jesus face a face. É pela fé. E hoje as pessoas, poucos querem alguma coisa com o Senhor, porque estão cada dia mais afastando-se da presença do Mestre. Queridos, se nós quisermos experimentar o grande poder de Deus, as promessas do Senhor para com a nossa vida, nós temos que permanecer aos pés do Senhor, perseverar, aguentar firme, dar tempo ao tempo, porque nós não sabemos qual o tempo de Deus. Nós não sabemos qual o tempo de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, eu o vejo como uma grande referência, até porque escreveu quase todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, não sabia o que ocorreria dentro de 30 dias, 6 meses, no ano seguinte. O apóstolo Paulo não tinha uma vidente, como hoje é comum nas igrejas. O Senhor diz que amanhã vai acontecer algo com você, porque Deus está falando isso, está falando aquilo. Não tinha. Ele perseverava na fé, porque ele confiava em Deus. Ele tinha esperança que Deus não abria a mão dele, que Deus tinha um propósito na sua existência. E ele persistia e marchava sobre as hostes das trevas. É assim que precisa ser a nossa vida, irmãos. Vivemos dias de crentes Nutella. São aqueles crentezinhos que só a misericórdia de Deus. Se tiver um profeta ou uma profetisa na igreja, eu quero saber o que vai acontecer comigo amanhã. Será que eu vou casar amanhã? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Vocês já viram o que é que perguntam para os profetas? Os tipos de consultas que são feitos aos profetas. Ninguém pergunta para o profeta, com raras exceções e raríssimas, imagino eu: Senhor Deus, como melhor posso te servir? Como melhor eu posso me entregar para ti? Como posso me oferecer? Mas aparece aquela fila gigantesca, interminável, diante da profetisa, do profeta, da bola de cristal. Eu tenho uma empresa, e eu quero saber o que é que eu posso fazer para minha empresa progredir. Aí o cara tem que olhar na bola de cristal e falar: Deus está falando para você fazer uma oferta. Se você fizer uma oferta de 500 pratas, tua empresa vai decolar. Geralmente as respostas estão mais ou menos assim. Geralmente é assim, amados. As pessoas buscam conhecer o futuro que pertence a Deus, não cabe a nós saber, mas não buscam conhecer Deus, o Deus da promessa. Primeiro, consagrando-se a Ele, vivendo a verdade dEle, amando-o acima de todas as coisas, entregando as suas vidas para Ele, morrendo para si mesmo. É a mortificação da carne. Mas quem quer mortificar a carne? Queridos, é mais fácil buscarmos nos homens e nas mulheres da bola de cristal o que vai acontecer amanhã, do que confiar na grande graça de Deus para com a nossa vida. Mas o interessante é que o texto bíblico nos chama, Hebreus capítulo 10, versículo 23, nos chama a atenção. Guardemos firme a confissão da esperança. É preciso guardar a fé, a esperança na palavra, a esperança na palavra de Deus, a esperança na revelação do Senhor. A Bíblia, a grande revelação de Deus. Crermos nisso aqui, que isto é verdade, vivermos dia a dia os princípios de Deus, porque este é o primeiro passo para que você alcance o favor do eterno na tua vida, amados. O outro aspecto, guardemos firme a confissão. Nós temos que mostrar que somos de Cristo. Essa confissão é confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O texto mostra nesse aspecto. Guardemos firme a confissão, ou seja, você precisa mostrar a tua vida de servo de Deus, mostrar que é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que ama a Deus acima de todas as coisas, que segue princípios do Senhor sem desanimar, sem fechar os olhos para a promessa do Todo-Poderoso, amados.
E o texto continua dizendo, sem vacilar. Sem vacilar. Nós temos visto nesses últimos tempos uma igreja de vacilões. Pessoas que vacilam na fé. Hoje está muito bom, que legal, culto abençoado, misericórdia, me arrepiei todo, senti um calorão, aquela coisa toda, benção, aleluias, glórias a Deus, e pula, e saltita, e aquela coisa toda, saiu da porta. Aí vem as vaciladas da vida. Na primeira esquina, já esqueceu do agir de Deus na vida. Crentes vacilões não confessam de fato a fé no Senhor. Cuidado para que você não seja entendido ou visto pelo Senhor como vacilão. Não vacile na fé. O que é vacilar, irmãos? É quando você não tem convicção. Agora você é algo, daqui a pouco é outra coisa. Você não pode, você tem que permanecer firme, é perseverar. Haja vista que aquele que faz a promessa é fiel. Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, são aspectos preciosos da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Se nós observarmos esses princípios, os colocarmos em prática, ninguém te segurará sobre a face da terra, porque o Deus há de usá-lo de uma forma poderosa. O milagre acontecerá na tua vida, através da tua vida, você será usado como poucos sobre a face da terra. Alguém conhece Billy Graham? Já ouviram falar de Billy Graham? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Billy Graham. Nesses tempos modernos, creio que é um dos caras mais conhecidos dentro do meio evangélico. Acha Billy Graham o top, o máximo. Isto é porque você não consagrou de fato a tua vida ao Senhor. Para que Deus possa te usar, para que Deus possa mover através da tua vida, para que o Senhor possa fazer a mesma coisa. Aquele homem, ele não é especial aos olhos do Senhor. Não é especial. O Senhor não tem filhos especiais, tem filhos que o servem. O Senhor tem homens e mulheres que consagram as suas vidas ao Todo-Poderoso. Esta é a grande verdade. Nós precisamos, amados, olhar para Cristo, falarmos para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Quem tem coragem? Deus, eis-me aqui. Oh, glórias! E assim, irmãos, você há de experimentar o favor de Deus sobre a tua vida. Queridos, a fidelidade é uma verdade de Deus para conosco. Deus é fiel. É impossível que Ele seja infiel, mas Ele quer que sejamos também fiéis a Ele. Nós temos que buscar essa fidelidade, amados. É morrendo para nós mesmos. É deixando todas as coisas em segundo plano como algo dispensável. É amando a Deus com todas as nossas forças, a exemplo de Cristo Jesus. Cristo, Ele amou o Senhor e amou-nos de uma forma tão preciosa, que deixou tudo, abriu mão de tudo, morreu numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Deus fiel. Glórias a Deus por isso, irmãos. Glórias a Deus. Amemos o Senhor, porque Ele ressuscitou. Ele não ficou no túmulo e logo voltará para buscar aqueles que são fiéis ao Senhor. Logo o Senhor voltará para buscar os fiéis. Que você seja encontrado fiel. Que você seja fiel. Que você ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém, amados? Aspectos da fidelidade de Deus. Ele é fiel e te libertou do pecado. Ele é fiel e te perdoou, te deu uma nova chance. Ele é fiel e te protege da ação do maligno. E vai além, te dá autoridade para pisar sobre a cabeça do nosso inimigo. E ainda, Ele é fiel e nos faz promessas magníficas, extraordinárias. Que nós amemos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor,
e nos preparemos para sermos usados em nossos dias, tal qual Billy Graham, entre outros tantos, mas tal qual este, que é famoso, conhecido pela igreja, que nós sejamos usados da mesma forma, porque Deus quer usá-lo desta forma, porque Deus quer te levantar e quer mostrar a sua glória sobre a tua vida. Amém? Vamos pensar nisso, amados. Vamos refletir nesta palavra, vamos analisá-la e praticá-la no nosso dia a dia. E nós vamos orar, amados, e que cada um de vocês fale para o Senhor: muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és fiel para comigo. Muito obrigado, meu Deus, porque tu és fiel, Senhor. Porque tu me libertastes, restaurou a minha vida, Senhor. Tirou-me das garras do inimigo, encheu o meu coração de autoridade, encheu o meu coração de esperança, meu Deus. Tu és fiel para comigo, Pai. Senhor, que tu venhas colocar no meu coração fidelidade para contigo, para que todos os meus dias sejam marcados pela fidelidade, que já não viva eu, Senhor, mas que tu vivas na minha vida, que meu viver seja para a tua honra, que a minha existência seja para a tua glória, que o meu ser seja exclusivamente para honrá-lo e glorificá-lo todos os dias da minha existência. Oh Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos, para que onde quer que nós possamos ir, confessemos que somos teus servos e que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Deus amado, envolve a tua igreja, sustenta a tua igreja, Pai. Trabalha cada coração de uma forma poderosa, para que nós possamos te amar acima de todas as coisas. Este é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Oh, glórias. Mensagem 887.